E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo de domingo aqui na Universidade da Química. Hoje vai ser mais um vídeo na mesma linha do vídeo de semana passada, né? Um pouco mais de histórico, evolução do nosso conhecimento da química. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução da representação do benzeno. Mas antes, só um recado, semana que vem nós teremos o CONDEC, o Congresso Nacional Online de Química. Ele vai ocorrer nos dias 27 a 30 de abril, um evento 100% online, 100% gratuito, e eu teria o privilégio de participar dele. Eu enviei uma palestra lá para o congresso, onde eu vou falar um pouco sobre como que algumas descobertas na química, ou na ciência de uma maneira geral, ocorreram ao acaso, né? Como que o acaso ajudou em algumas descobertas muito importantes. Então eu convido todos vocês a se inscreverem no CONDEC e assistirem a minha palestra. Tá certo, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo. Também, esse vídeo é muito mais uma discussão, não é uma aula. Se você quiser, por exemplo, saber um pouco mais sobre estruturas de ressonância, como transformar uma estrutura de ressonância em outra, isso eu explico no vídeo que vai aparecer aqui em cima do card, ou você pode aprofundar ainda mais seu conhecimento assinando o meu curso de Química Orgânica. Até o dia 30 de abril estamos com promoções para assinatura anual, assinatura semestral, além da possibilidade da assinatura full trimestral, semestral e anual. Dito isso, vamos então para o vídeo. Bom, gente, se vocês já estudaram química orgânica, né, vocês conhecem o benzeno. O benzeno é um dos principais representantes da química orgânica e ele tem uma forma bem interessante de ser representado, né? Nós desenhamos um hexágono e às vezes colocamos um círculo ali no meio. Eu tinha uma professora que falava que era o oxigênio ali no hexágono. Bom, vocês sabem de onde que surgiu essa representação? Por que a gente coloca um círculo ali no meio? Bom, muito provavelmente você vai me responder, devido à aromaticidade dele. E isso representa ali a deslocalização eletrônica. Ok, é uma forma simplificada, uma outra forma de nós representarmos essa característica. Mas vamos ver um pouco sobre a evolução. Eu acho legal, principalmente se você for um curioso da área de química, se você for um aluno de licenciatura e principalmente mesmo se você for professor de química. Bom, primeiro, quando nós falamos sobre aromáticos, precisamos ter em mente que esse é um termo que sofreu uma evolução na sua definição ao longo do tempo. Originalmente, o termo aromático estava associado a compostos que realmente tinham um aroma, geralmente um aroma agradável. Então, por exemplo, a vanilina, que é a molécula responsável pelo cheiro da baunilha, ela era considerada aromática não por suas características estruturais, mas porque ela tinha aroma. Isso gera também alguns problemas. Por exemplo, o mentol. O mentol ele era considerado nessa época um composto aromático, porque ele tinha um aroma característico, mas ele não é aromático pela definição que nós temos hoje. Ele não tem a estrutura típica de um composto aromático. O principal composto aromático que nós temos na base, quando a gente pensa em compostos aromáticos, é o benzeno. Só para termos uma ideia de evolução, o benzeno ele foi isolado a primeira vez pelo Faraday, sim, o grande Faraday, é um nome muito presente na física, mas o Faraday era igual ao Newton, ele trabalhava com tudo, ele tem muita contribuição para a química também. E o Faraday conseguiu isolá-lo em 1825. Bom, pouco tempo depois já se tinha mais ou menos uma ideia da fórmula molecular do benzeno. Ele tinha uma proporção em número de mols de 1:1 carbono-hidrogênio. Não exatamente a fórmula, mas sabia essa proporção molar. Nós sabemos que a fórmula é C6H6. Isso era um pouco estranho à época, porque a maior parte dos hidrocarbonetos conhecidos não tinha essa relação 1:1 carbono-hidrogênio. Tanto que a estrutura do benzeno foi uma incógnita durante um bom tempo. O primeiro a propor uma estrutura adequada para o benzeno, até associado a uma história bem interessante, foi o Kekulé, isso em 1865, portanto 40 anos depois que Faraday isolou o benzeno. Aí nós temos a história /lenda, não é lenda porque o Kekulé ele falou que de fato ele chega à conclusão dessa estrutura muito estimulado por um sonho que ele teve, As cadeias carbônicas pareciam serpentes, alguma coisa assim, até que ele vê que uma determinada serpente morde a própria cauda, morde o próprio rabo, uma figura muito parecida com o Ouroboros, se eu não me engano esse é o nome, e isso acabou
estimulando ele a propor a estrutura do benzeno como sendo uma estrutura cíclica. E ao ser uma estrutura cíclica, isso acaba resolvendo o problema. Temos então a fórmula como conhecemos hoje, C6H6. Bom, essa história do sonho, obviamente, acredito que não seja mentira, mas o Kekulé ele conta essa história só para dar um ar mais interessante na proposta para a estrutura. O interessante também nesse respeito é que o Kekulé ele propõe uma estrutura para o benzeno, mas ele não é o único a propor. Temos vários outros pesquisadores, químicos, enfim, que propõem estruturas para o benzeno que não chegaram aos nossos dias. Nós não temos acesso a essas estruturas porque simplesmente elas caíram, né? Elas foram mostradas falhas ao longo do tempo. Vai aparecer uma imagem para vocês de algumas dessas estruturas. Uma que é conhecida, talvez a segunda mais conhecida, é o benzeno de Dewar. O restante, acho que é muito mais curiosidade. Só que a estrutura proposta pelo Kekulé tinha um problema. O problema é o seguinte, a priori poderíamos ter duas estruturas para o benzeno. O próprio Kekulé ele propõe que de repente existia um equilíbrio entre dois tipos de benzeno. Essa ideia não é válida hoje, embora fosse uma ideia muito boa à época. Muitos criticaram, acharam isso um absurdo. Só que o fato é que o benzeno ele é meio estranho. Nós temos ligações duplas e ligações simples, só que essas ligações têm o mesmo tamanho. Uma das formas de descrever isso hoje é de ver que existe ali uma deslocalização eletrônica, que existe ali ressonância entre essas duas estruturas. E aí uma das maneiras de representar isso é com um círculo ali no meio. Chegamos então ao ponto de partida, pelo menos a ideia inicial desse vídeo. Qual foi a primeira publicação que representou o benzeno dessa forma? Então, isso foi em 1925. Então, no nosso histórico aqui, o benzeno é isolado em 1825 e só 100 anos depois aparece a primeira estrutura, ali a primeira representação do benzeno com círculo ali no meio, em um artigo cujo um dos autores foi o Robin Robinson, um camarada que tem nome ali de personagem da Marvel, Peter Parker, Reed Richards, Soren Sorensen. Bom, Soren Sorensen não é da Marvel, é um cientista de fato, só que tem nome de personagem da Marvel. Então, o Robin Robinson, inclusive ele é bem conhecido na química orgânica, ele escreve um artigo e ele propõe essa representação para o benzeno, para representar essa deslocalização eletrônica, que seria uma justificativa para dizer por que as ligações teriam o mesmo comprimento. Vai aparecer para vocês a representação do artigo original do Robinson, e ele inclusive utilizou essa representação para outros compostos considerados aromáticos, o naftaleno, o fenantreno, que é um pouco diferente da representação que nós usamos hoje. Vejam a representação do naftaleno, não tem a ligação sigma ali que junta os dois anéis. Se nós pegarmos uma representação atual, bom, isso aqui é de um livro de ensino médio, é o Feltri, vocês já estão acostumados. Aqui, ó, não sei se vai focar, acho que focou. A representação do fenantreno e do naftaleno. Tem a ligação que os separa, ali, que junta, na verdade, os anéis. Na representação do Robinson não tinha, mas essa primeira representação do círculo ali, representando exatamente essa deslocalização. Isso aparece também em livros de graduação. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Acabei dando que tirar da página. Tá. Estou aqui com Solomons. Sei que alguns que acompanham aqui o canal não gostam do Solomons, mas acho que aqui é só para representação. Consegue ver aí anéis aromáticos com o círculo no meio. Bom, pessoal, ao menos nesse capítulo, os policiclos ele não representa com círculo, tá? Ele usa o círculo apenas no caso do benzeno. Bom, deixar aqui de lado. Vou mostrar outras figuras dele. Então, assim, essa representação do ponto de vista histórico aparece apenas em 1925. Só que ela não é popularizada de imediato. Tanto é que o próprio Robinson ele escreve um livro alguns anos depois e ele nem usa essa representação que ele propõe no seu artigo. Só para termos uma ideia da evolução, em 1929 nós temos o primeiro composto com estrutura cristalina descrita que tem um anel aromático. Então ali nós temos um grande avanço, porque de fato essas ligações apresentam o mesmo comprimento. Bom, essa representação de círculo só se torna popularizada ali no final da década de 50, início da década de 60,
quando nós temos essa representação aparecendo nos livros didáticos. E aí não tem nada melhor para difundir, para popularizar um conceito, às vezes, infelizmente, até um conceito errado, mas não existe nada melhor para difundir um conceito científico quando esse conceito vai para um livro, né? Para um livro didático, inicialmente de ensino superior, e depois, talvez, de um livro de ensino médio. Porque enquanto está em artigos, bom, o acesso acaba sendo restrito. Quando vai para livros, então mais pessoas têm acesso a essa informação. Então, só a partir do final da década de 50, início da década de 60, que os primeiros livros começam a colocar, na verdade, o círculo no meio ali do hexágono para representar a aromaticidade. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre a representação. Ela só começa em 1925. Inicialmente ali ela não é muito utilizada, depois quando vai para os livros didáticos, ela acaba se tornando mais popular. Só que eu quero falar ainda mais alguns minutos com vocês, discutir um pouco, pensar um pouco sobre a aromaticidade. Bom, o termo aromático, como eu falei, inicialmente está associado ao aroma, né, ao cheiro. Hoje nós associamos a aromaticidade a uma estabilidade especial que alguns compostos apresentam. E temos até derivações. Existe o composto anti-aromático, que ele é menos estável do que o esperado. Existe o quase-aromático, o super-aromático. Enfim, esses termos a cada dia aparecem novos. Outra coisa é como que a gente identifica se um composto é aromático ou não. Existem alguns critérios para isso. Um deles que funciona relativamente bem é a regra de Huckel, né? 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. É com base nisso, por exemplo, que a gente identifica que a piridina é aromático, o pirrol é aromático, o cátion trupílio é aromático, o ciclopentadienila é aromático, o cátion ciclopropenil é aromático. Enfim, tudo isso é baseado ali no modelo de Huckel que a gente aplica, né, nas aulas iniciais de química orgânica da graduação. Existe uma outra forma mais robusta para identificarmos o composto aromático ou não, se ele apresenta a chamada corrente de anel. Isso a gente verifica com RMN, com espectro de ressonância magnética nuclear. Geralmente os prótons aromáticos são bem desblindados em decorrência dessa corrente de anel. Enfim, existem alguns critérios mais sofisticados para determinarmos se um composto é aromático ou não. Além disso, né, esses compostos aromáticos não são necessariamente anéis pequenos. Nós temos a classe dos anulenos, que são compostos que apresentam ligações duplas e simples alternadas, e alguns são considerados aromáticos, outros não. Depois do benzeno, que seria o anuleno número 6, o mais famoso, o mais importante é o anuleno 18, o 18 anuleno. Ali nós temos um composto aromático, como eu falei, é o segundo mais famoso, perdendo apenas para o benzeno. Então, toda essa parte de aromáticos hoje, ela vai muito além do que meramente pensarmos que um composto aromático é um derivado do benzeno. Agora, uma outra coisa é que a origem desse círculo, ele representa a chamada deslocalização eletrônica. Ele indica, agora voltando para o benzeno, que teríamos ali ressonância. E no caso do benzeno, precisamos de duas estruturas. Não sei se vocês já pararam para pensar, eu acredito que sim em algum momento, mas nós utilizamos essa representação porque, classicamente, utilizamos a TLV, a teoria de ligação de valência, para representar esses compostos. E isso é uma limitação da TLV. A TLV trabalha com ligações localizadas. E se nós pensarmos, por exemplo, no benzeno, uma única estrutura com ligações localizadas, o benzeno não seria simétrico, é o chamado benzeno diamante, com ligações duplas menores e ligações simples maiores. Por uma falha, eu acho que na própria descrição, aparece a necessidade de pensarmos em estruturas de ressonância. Mais uma estrutura ser necessária para representar aquela substância. No caso do benzeno, precisamos de duas e achamos que o benzeno, na verdade, seria a sobreposição dessas duas estruturas, seria o chamado híbrido de ressonância. É óbvio, do ponto de vista teórico, isso está descrito ali quando quando se usa a chamada integral de ressonância. Isso já é previsto na teoria. Mas isso é uma limitação da forma como a TLV descreve, pelo menos originalmente, a ligação química, com ligações localizadas. Se a gente utiliza, por exemplo, a teoria do orbital molecular, que é uma outra teoria para se descrever ligação química, não há necessidade, por exemplo, de pensarmos em ressonância.
Porque, diferentemente da teoria de ligação de valência, onde os orbitais são localizados, na teoria do orbital molecular, um dos seus pressupostos é que os orbitais são deslocalizados. Eu comparo isso no vídeo que vai aparecer aqui no card, tá? Depois dá uma olhada nele, que eu acho que é bem legal. Então, dentro da teoria do orbital molecular, com orbitais deslocalizados, não se faz necessário o uso de estruturas de ressonância. Então, assim, você lá, cansado das aulas de química orgânica, ter que escrever tantas estruturas de ressonância, isso porque nós utilizamos a TLV. Se nós utilizássemos a teoria do orbital molecular, não haveria necessidade pela sua própria natureza, né? Ela já parte do pressuposto que os elétrons pertenceriam, a priori, a toda a molécula. Acontece que a gente faz uma certa confusão, até mesmo uma confusão didático-pedagógica. Geralmente nós ensinamos a teoria do orbital molecular como sendo uma teoria bem legal, mas quando passamos, por exemplo, para compostos aromáticos, em compostos orgânicos, a gente utiliza a teoria da ligação de valência. E mais ainda, a gente descreve as ligações sigma, utilizando a teoria da ligação de valência, tanto é que falamos que o carbono é sp2, hibridização faz parte da TLV, só que se você estiver fazendo uma graduação em química, a região π, né, a ligação π, nós utilizamos a teoria do orbital molecular, modelo de Huckel, por exemplo. Nós utilizamos e isso é dentro da teoria do orbital molecular. Só que na hora de mostrar a reatividade, a gente volta a utilizar o conceito de TLV para fazer a deslocalização. Ficou confuso? Deu nó na mente? Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente usa uma teoria para descrever um determinado momento, uma circunstância, depois a gente muda, depois volta para o anterior. Isso renderia um outro vídeo, né, sobre essas, entre aspas, divergências. Não é exatamente uma divergência, dependendo como você olhe esse problema. Isso daria um bom vídeo, quem sabe aí nas semanas à frente eu falo um pouco com vocês dessas incoerências, essas divergências presentes na química. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. O vídeo deve ter ficado grande, mas, enfim, acho que tem bastante informação para passar para vocês. Não se esqueçam, 27 a 30 de abril teremos o Condec. Se inscreva lá, assista as várias palestras e, dentre elas, se assistir a minha, ficarei muito agradecido. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.